Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta com mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com o deputado federal José Medeiros, do PL. Está no ar mais uma edição do Pode Olhar. Aqui a gente recebe quem faz a diferença no cenário político, jurídico, econômico e cultural de Mato Grosso. E hoje o nosso convidado é José Medeiros, deputado federal do PL, ex-senador da República, figura polêmica e de destaque na política de direita nacional. Medeiros é conhecido pelo discurso combativo, fidelidade ao ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo posicionamento ácido nas redes sociais. Nessa conversa, vamos passar a limpo sua trajetória, os bastidores de Brasília e os próximos passos rumo a 2026. E para isso, eu conto com a ajuda do meu colega de redação, Rafael Machado, que escreve para o Caderno de Política. Rafa, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui novamente, agora no estúdio novo, né? Estreando aqui no nosso novo cenário. Seja bem-vindo e muito obrigado. Imagina, eu que agradeço pelo convite por estar aqui de volta. Queria parabenizar a direção do Olhar Direto por investimento aqui na Casa Nova do Pode Olhar e você também pela condução do trabalho. Obrigado. Vamos lá para mais uma entrevista. Obrigado, Rafa. Deputado, muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite e estar aqui para conversar com os nossos espectadores. Eu que agradeço, é uma satisfação. Só tomei um susto aí com a descrição, né? Eu falei, nossa! Falei, Mas é polêmico. Falei, eu sou assim polêmico mesmo. Que isso, as redes sociais mostram isso, o alcance do senhor nas redes sociais, né, deputado? É muito grande. Desde que surgiu ali Diz que a gente ser idoso é bom por isso, né? Você vê as coisas acontecendo. Então eu vi praticamente o surgimento da internet e depois as redes sociais iam surgindo, eu ia entrando, né? Elas iam morrendo também, eu ia entrando em outras. Por exemplo, eu sou da época do Orkut, né? Olha. Depois veio Facebook. O Facebook ainda era por convite ainda, né? Era por convite, senão não era qualquer um. E depois veio Twitter, eu me adaptei assim muito com o Twitter, vieram essas outras. Eu até utilizo, mas assim, o primeiro amor é o Twitter mesmo, eu gosto de estar ali. Então eu me dou muito bem com as redes sociais. Né? E falando em redes sociais, um recado para você seguir a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas, é só pesquisar @Olhar Direto Oficial. E vamos ser um seguidor fiel também no nosso videocast aqui no YouTube. Assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. E quando o episódio estiver no ar, você deixa a sua opinião nos comentários e compartilha aí com amigos e familiares. E além do YouTube onde você nos assiste, este episódio também está disponível na íntegra e em formato de áudio nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar, pode olhar no Apple Podcast, no Spotify e no Deezer. Deputado, a gente já falou um pouco sobre essa adesão do senhor às redes sociais, né? Mas e a política? Como que isso surgiu? O senhor é policial rodoviário federal, né? De formação, concurso, trabalhou ali. Mas como que a política entrou na vida do senhor? Então, eu fui convidado para a Secretaria de Trânsito do município, lá nos idos de 2000 e pouco. E, na verdade, eu já tinha assim, trabalhado um pouco na campanha, porque surgiu aquele projeto do Blairo de 2000, e assim, eu achei meio empolgante aquela coisa da gente dar uma renovada, oxigenação na política e tal, os grupos estavam todos muito desgastados, e aquela proposta de uma nova visão, de fazer o Mato Grosso crescer e tal. Eu me empolguei um pouco com aquilo, trabalhei ali, mais como admirador na campanha do Blairo. Depois eu fui convidado para trabalhar na Prefeitura de Rondonópolis como na Secretaria de Trânsito e fiz um trabalho lá cerca de um ano e comecei a atuar partidariamente e tal, com uma certa discrição, porque a polícia ela tem um certo parcimônia, não é assim, não é uma coisa muito bem vista dentro da polícia, assim, policial envolvido. Então eu nunca fiz com muito cuidado, nunca utilizei o nome da Polícia Rodoviária Federal, mas isso eu diria que foi o verniz que possibilitou que eu fosse para trabalhar com segurança de trânsito, essa coisa toda. E aí, o que ocorreu? Acabou que eu virei presidente do partido na época, em 2006 lancei a candidatura a deputado federal, fiquei só dentro de Rondonópolis e tive ali cerca de
próximo a 10 mil votos. Isso acabou me dando, vamos dizer, um estofo para que em 2010, quando procuravam um suplente para o então candidato ao Senado, Pedro Tax, que me chamasse, me convidaram, porque eu era candidato novamente ao deputado federal. E aí o Zeca Viana desistiu, e o segundo suplente, que era para ter mandado documentação, não mandou, e a turma acabou me registrando como primeiro mesmo, e acabei ficando 4 anos no Senado. Pedro se elegeu governador, né? E foi isso. Aí a minha entrada na política. Um dia eu estava na pista como policial rodoviário federal, outro dia eu estava lá no Senado, e aí eu tinha um desafio muito grande, porque Pedro era um grande constitucionalista e tinha que fazer frente a essa representação para o estado de Mato Grosso. Todos os anos que eu passei ali, graças a Deus, fiquei ali entre os 5 mais bem avaliados. Creio que fiz um bom trabalho. Veio o impeachment e, óbvio, com o impeachment deu uma maior visibilidade. Isso acabou propiciando que, quando veio a eleição, eu acabei me elegendo a deputado federal. O senhor não perdeu essa oportunidade, que foi Sim, dada, né? Sim, ali tem chamado, no Senado tem um negócio que chama maldição do suplente, que o suplente não se elege, não se elege a nada. Tem isso lá. E depois eu encontrei, quando eu voltei, que estava na Câmara, no dia da posse lá como deputado federal, o Renan me encontrou e falou: meu Deus, você quebrou a maldição do suplente, né? Então, graças a Deus, estou lá, graças ao povo mato-grossense. Deputado, o primeiro partido que o senhor se filiou foi o PPS. O PPS. Que tem uma criação ligada até mesmo ao Partido Comunista, a um campo mais de esquerda, né? Como que foi essa filiação? Na verdade, era o seguinte. Na verdade, não era ligado, não. O PPS era o PCB. O PCB, aí, o que aconteceu? Eles viram que essa questão estava ficando bastante rotulada no Brasil. Num dos congressos, eles mudaram isso aí. E eu entrei para o PPS mais naquela vibe do Blairo ali, né? Então o pessoal chamava o PPS, não era nem de Partido Popular Socialista, chamava de Partido dos Plantadores de Soja. Mesmo o senhor não plantando soja? Mesmo eu não plantando soja, era Partido dos Plantadores de Soja e tal, né? O pessoal falava que o Blairo era depredador do meio ambiente, aquela coisa toda, né? Motosserra de ouro, Motosserra de ouro. A gente tinha que fazer aquele contraponto e tudo. E foi isso. Agora, lógico, na universidade, quando eu entrei lá aos 19 anos, a gente entrava ou você saía afiliado no PT, ou no PCB, ou no PCdoB, ou então você iria para a direita, que era considerado, quem era direita era o PMDB. Outros tempos, né? Outros tempos. Mas aí passou esse tempo como diz o Paulo Francis, na juventude, quem não é comunista é porque não tem coração, e diz que na idade adulta, quem continuar sendo comunista é porque não tem cérebro. Ele tinha essa... Mas o fato é que eu acabei indo para uma outra atuação, fui para a polícia, aí já não estava envolvido em política nenhuma, e quando voltei, fomos trabalhar vamos dizer assim, mais com a atuação técnica do trânsito, e aí voltei a me envolver novamente, e até hoje estou aqui. E aí foi PPS, PSD, Podemos e agora PL, né? PL, como que o senhor avalia essas mudanças partidárias? Foi uma questão mais ideológica ou foi uma questão de conveniência mesmo partidária? Na verdade é o seguinte, na verdade, assim, até bem pouco tempo no Brasil, as siglas partidárias, elas não passavam de sopa de letrinha para que as pessoas registrassem a candidatura ou não. Cartório, né? Cartório, era uma coisa bem cartorária. É bem pouco tempo essa coisa de separar esquerda e direita. Os partidos não tinham muito isso. Agora não. Agora, se você não mostrar, o eleitor ele está muito polarizado. Então, se você é de um viés de esquerda e você bater lata lá para um partido de direita, o eleitor vai te vomitar. E assim, de parte a parte. Tanto é que você veja que algumas figuras que estavam em campos opostos e mudaram ou que ficaram em cima do muro tiveram uma decepção terrível. Devido ao eleitor acabou acontecendo isso. Eu creio que veio um pouco devido por muito tempo nós tivemos a dualidade PSDB e PT. O que ocorria? Aquele eleitor do centro-esquerda até a direita, ele era todo PSDB praticamente. E o eleitor restante ali do PT e de alguns partidos mais aproximados. O que ocorre?
Isso vinha até certo tempo e esse eleitor ele até não se importava muito se em determinado momento, por uma questão de pragmatismo, tivesse numa sopa só, numa eleição municipal, todo mundo junto. Uhum. Esse eleitor não se importava muito com isso. De 2013 para cá, quando aquelas pessoas começaram a ir para a rua, é que esse eleitor passou assim, ó, é lá e aqui. E passou uma coisa que eu acho que o PT foi culpado disso, porque no momento que o PT conseguiu destruir, acabar com o seu adversário favorito, vamos dizer assim, como ele destruiu, passou a esse povo ficar sem ter quem lhes representasse. E aí líder eles ali, né? escolheram quem? Eles foram lá, quem é que a gente se identifica? Bom, a gente se identifica com esse cara aqui, que ele não tem... Ele é antipolítico. E aí ele se recrudesce e aí as pessoas falam, é o bolsonarismo. Eu falo, não, a revolta dessas pessoas, ela veio antes do Bolsonaro. Eu falo, esse, na verdade, é o aicista revoltado. Uhum. Essa galera que vem hoje, que hoje eles chamam AS de esquerda. Mas a grande verdade é que houve um certo esgarçamento do tecido social, houve uma certa revolta, as pessoas falam, vai 20 centavos, não era, o pessoal estava revoltado porque ele não tinha mais... Foi só um motivo ali, de um estopim, né, É para porque, outras questões. é porque isso se a gente vê a história, as turbas, as massas, as pessoas, elas precisam de alguma forma extravasar as suas, eu diria, as suas insatisfações. Diz que os Césares usavam os coliseus, pão e circo, aquela coisa toda. E na política, eu creio que o PSDB pecou nesse caso, que ele não deu voz. O PSDB sempre se comportou como garça andando na lama ali, tá? Aquela coisa, como um esgrimista. E o PT vinha e pau. E o eleitor do PT se sentia representado com a agressividade da Maria do Rosário, da Gleisi e todo mundo. Ele, pô, é isso aí mesmo e tal. E do lado de cá, esse cara do PSDB, ele não se sentia porque... Muito ponderado. Muito ponderado, aquela coisa toda. E aí ele mesmo se radicaliza e fala, não, eu vou começar a produzir as minhas lideranças e tal. Eu creio que um pouco disso não, eu creio que foi isso que levou Bolsonaro à presidência da República numa hipótese totalmente surreal, que eu nunca vi aquilo. Quem entendia um pouco de política sabia que era impossível alguém sem partido, sem tempo de TV, conseguir vencer. Antes de 2018, todo mundo falava, não tem chance nenhuma. Não tinha chance nenhuma, é isso. Deputado, vamos falar um pouco, eu quero depois voltar a essa questão mais nacional, mas quero já entrar na política regional, aqui em Mato Grosso. No primeiro mandato do governador Mauro Mendes, o senhor foi um dos críticos, das lideranças políticas que faziam alguns apontamentos e críticas duras mesmo. Em 2022, por exemplo, houve uma reação do governador Mauro Mendes e ele publicamente chamou o senhor de imbecil, mentiroso, após o senhor dizer aí que ele seria um falso aliado de Bolsonaro. O que mudou? Qual que é a mudança da relação do senhor com o governador Mauro Mendes de 2022 para cá? O senhor cessou as críticas, aparentemente tem uma boa relação. O que mudou e qual que é a avaliação que o senhor faz dessa gestão, Mauro? Não, de fato, no primeiro mandato do Mauro, eu era vice-líder do governo Bolsonaro e o Dilmar era líder aqui do governo Mauro. E eram dois papéis muito parecidos. O Dilmar defendia com unhas e dentes o governo Mauro e eu defendia o governo Bolsonaro, né? Evidentemente que da onde surgisse alguma crítica, a gente estava sempre lá pontuando. Agora, uma coisa eu fiz, assim, de uma coisa com certeza o Mauro não pode reclamar. Eu nunca fui no pessoal, sempre fiz críticas no sentido de criticar a sua gestão e tal, nunca entrei para o ambiente familiar e tal. Óbvio que ele jogou pesado, porque o Mauro sempre foi assim, né? O Mauro sempre foi na voadeira mesmo, né, e tal. Mas o que acontece? Se eu for levar para o lado pessoal todo embate político, eu tenho um infarte, né? Então, assim, eu não levei para o lado pessoal. Terminou o mandato, Bolsonaro não se reelegeu, eu não era mais, e também não havia razão de ser. Eu fiz algumas críticas pontuais também a questões
aqui do estado, e que eu acho que foi até bom para o Mauro, porque em determinado momento critiquei questão de asfalto. Hoje eu vejo passo aí, tem muito asfalto com qualidade, e eu creio que contribuí. Irritei muito o Marcelo Padeiro, mas ficava bravo que eu falava, mas não eram coisas que eu creio que não ficou do lado dele rancor pessoal, e da minha parte também não. Então, e terminou a eleição, eu até brinquei com ele, falei, Mauro, olha, você tentou me tirar fora, não conseguiu. Eu tentei tirar, não conseguiu, acho que tá bom da gente parar, porque... Vamos nos unir, então, né? Eu falei, para mim ficou muito caro, porque, de fato, o peso, a mão pesada do governo, ela dificulta. Então, assim, teve municípios que eu tinha tido aí, beirando os 40% dos votos, nessa eleição eu não tive 15%. Uhum. E eu sabia que era a mão pesada do governo. Mas isso é do jogo e a gente tem que compreender, né? Então, agora, nesse mandato era outro momento, tinha outras questões. Mas hoje o senhor acredita que ele se aproveitou ali de tentar colar a imagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar a reeleição? Olha, eu acho que é natural, eu faria a mesma coisa, porque o Bolsonaro, ele está no estado que é um estado que hoje, mesmo com o Bolsonaro, fora do governo, com todos esses processos em cima dele, bate pesquisa, Bolsonaro tem mais de 60% de aprovação. Então, assim, só se ele não raciocinasse politicamente para ele fazer diferente, uma oposição, né? Fazer diferente. Então, eu acho que para o Bolsonaro foi importante o apoio dele, ele era um governador que estava bem avaliado também, e para ele, num estado que as pessoas gostavam do Bolsonaro, eu acho que ele fez a atitude certa, não vejo que... E na política, você tem que ser que nem centroavante, você tem que aproveitar as oportunidades. E agora o senhor trabalha aí para apresentar um projeto de candidatura ao Senado. E nos bastidores se fala muito sobre essa possibilidade de composição junto com a União Brasil, uma repetição da composição que foi feita em 2022, com Mauro à reeleição e o senador Wellington Fagundes também a reeleição ao Senado. Como que estão as conversas com a União Brasil? O senhor acredita que há possibilidade que essa é a tendência e o senhor e o Mauro na disputa aí pelas 2 vagas ao Senado no ano que vem? Olha, certa feita, logo no início de 2023, teve eu e o deputado Catani junto com o presidente Bolsonaro. No momento, foi até apresentado pelo deputado Catani como é que ia ser, se ia lançar 2 candidatos aqui ou não. E o presidente deixou bem claro, falou, olha, vai depender muito do governador. O governador esteve conosco, a tendência é que a gente monte uma chapa junto com ele. De lá para cá, a gente sabe que ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte, a gente não sabe como é que vão ser, vamos dizer assim, as alianças, isso tudo, são tantas variáveis para se fechar a equação. Eu sei que até hoje parece que está marcado, hoje ou essa semana, não sei, uma reunião em que o União Brasil vai tratar desses temas, né? Mas o fato é que cada um está com seu time e lá na frente provavelmente vão conversar, né? Eu sei que o senador Wellington Fagundes hoje está como pré-candidato do PL ao governo, fazendo sua pré-campanha, tudo muito firme. Eu estou na pré-campanha para o Senado e estamos fazendo o projeto. Eu sei que também o governador tem um projeto lá e, na verdade, lá vamos dizer assim, no frigir dos ovos é que vai se decidir como é que vai ficar, né? Não dá pra gente... Pessoalmente, o senhor tem uma preferência? A gente sabe que nessa questão eleitoral e política, às vezes a preferência nem sempre a gente consegue concretizá-la, né? Mas o senhor acha que para o projeto do senhor, uma composição com o Mauro seria mais fácil? Olha, o governador, como é que eu posso dizer? O governador tem uma força imensa. O cargo de governador, ele todo prefeito, por exemplo, que é está do lado do governador, lógico que uma parceria dessa, ela é importante. Mas, como você disse, isso não dá para prever, não tem como a gente escolher. As candidaturas majoritárias, elas são tão, eu diria, tão diferentes, porque você quer ser candidato a vereador, você põe o nome e você vai ser. Deputado também. Agora, a candidatura majoritária de governador e de senador, ela é tão complicada que você não tem a possibilidade de escolher nem seu vice e nem seu suplente, porque isso é de acordo com a composição que se faz, e muito menos a aliança, porque isso vai parecendo quando você está
sabe, saindo de estádio que as pessoas vêm, você não tem como controlar a sua velocidade. Você só segue, né? Você só segue o fluxo e a gente tem que dar tempo ao tempo e esperar ver como é que as coisas vão ser, porque uma hora está de um jeito. É por isso que às vezes diz que a política é que nem nuvem, né? Porque vai mudando aquela coisa toda e é tudo muito rápido. Isso tem as variáveis políticas. A única coisa certa é que não vai ter aliança com a esquerda. Ah, não, isso com certeza. A única certeza. É a né? única certeza. Eu também, continuando falando sobre esse cenário de 2026, na semana passada o Instituto Paraná Pesquisas divulgou um levantamento, né, onde mostra o senhor em 5º lugar na corrida pelas 2 vagas ao Senado, né? O senhor ficou aí atrás do governador Mauro Mendes, da deputada Janaína Riva, do Pedro Táxi, Jaime Campos. Como o senhor avalia esse resultado e se há possibilidade ainda de reverter esse cenário, né, diante de tantos nomes assim tão comuns, né, e famosos, entre aspas, aqui dentro do Estado? Na verdade, assim, a política, como é que fala? As pesquisas são um retrato do momento, né? E aí tem certos índices que, lógico, eles não são tão atrativos quanto o de saber quem está se posicionando ali melhor. Mas quando você olha aquela pesquisa, 81% das pessoas não se definiram, né? Então, quando você fala assim, olha, você ser primeiro ou 10º de 19% quase que não significa basicamente nada, porque as pessoas não definiram. Quando nós estávamos naquela candidatura do Pedro, por exemplo, com 30 dias da eleição, as pesquisas apontavam Pedro com 2%, esse tipo de coisa, né? O pessoal fala, não, essa candidatura não vai a lugar nenhum, e depois acabou que Pedro saiu vencedor. Então, como eu já estou há muito tempo, quer dizer, isso é de dar frio na barriga de quem está novo e tal, olha para um número desse e se assusta, né? Eu não vou falar que não significa nada. É lógico que é importante. Se eu estivesse em primeiro, eu ia estar, estou em primeiro na pesquisa. Mas a grande verdade é que, em termos de você pensar, avaliar a candidatura, ela não tem um grande significado em termos de quantitativo, né? Quando você pensa que 81% das pessoas nem está ligado nisso, e de fato que você acaba vendo aqui o histórico de pesquisa e de eleições mostram que o voto para o senador é quase o último que as pessoas definem. Ela fica muito... Então, a gente tem que ir trabalhando e sem se preocupar muito. Não pode perder o rumo, não pode deixar de trabalhar constante. Desistir ou se iludir também com esse cenário. Você não pode se deslumbrar nem se desesperar. E também tem a questão de ser 2 votos, né, deputada? São 2 votos, Isso uma eleição muda muito, né? Às vezes muito perigosa esse tipo de eleição. já teve político que perdeu a eleição por conta desse 2º voto, né? Você veja bem, a população de Mato Grosso em 2002, não... 2003 foi... Não, foi 2002, 2002 com Dante. Ninguém, mas ninguém em sã consciência diria que o Dante perderia aquela eleição. E o Dante foi muito, muito bem votado. A galera, primeiro voto no Dante, e aí o que aconteceu? O pessoal desagou os votos do Jonas e de todo mundo nas séries. E o que ocorreu? O Dante acabou perdendo aquela eleição. Então a eleição, esse tipo de eleição com 2 candidatos é um perigo. Então, não dá, é bem imprevisível e a gente não deve se preocupar, assim, morrer na véspera. Em 2022, o senhor chegou de desistir de uma candidatura ao Senado por falta de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desta vez, assim, tem algum fator que possa fazer o senhor recuar desse projeto em 2026? Não, obviamente, se o presidente Jair Bolsonaro falar que vai desistir do apoio, obviamente que eu não vou sair, contra ele aqui. Você veja bem que em 2020 eu saí sem o apoio dele e em determinado momento as pesquisas como está hoje demonstravam que eu estava em primeiro lugar. Quando ele anunciou o apoio à Coronel Fernanda, em menos de uma semana eu já estava em 4º lugar. Quer dizer, foi e por um bigode de McQueen ela não ganhava aquela eleição, né? Eu ainda muita gente fala que eu fui louco de ter continuado com a candidatura, porque eu corri o risco de sair sem voto nenhum, e aí fica bem desmoralizado, né? Mas ainda tive ali próximo a 140 mil votos, foi uma votação que me manteve vivo para a candidatura de 2022.
Então, assim, num cenário em que ele não apoiasse, obviamente que eu não sairia, eu só saio, obviamente, com o apoio que tem se mostrado até agora muito firme dele e do PL. Então, isso... Deputado, o senhor falou até da eleição de 2020 e dessa divisão dos votos de direita, né? O senhor acredita que em 2026 isso pode ser um problema? A gente tem aí alguns nomes da direita. Tem Antônio Galvão, tem o próprio governador Mauro Mendes, tem ali Janaína Riva, tem Jaime Campos, né? Com algumas reticências, assim, mas é um político identificado com a direita. O senhor acredita que essa divisão pode atrapalhar as eleições e dividir os votos e favorecer a esquerda? Olha, a esquerda vai lançar um candidato só. Vai lançar um candidato só. Eu tenho para mim que aqui nós vamos ter, de fato, um bocado de candidato, mas também é uma eleição diferente da 2020 por ser 2 votos. Uhum. Então a tendência é que os votos da direita tenda a ficar por aqui mesmo, sabe? Dissolvido aí entre os candidatos. E aí vai chorar menos quem puder mais, né? Mas lá eles vão ter uma dificuldade, talvez, a menos que lance 2 candidatos lá. Mas se for um candidato só, eles vão ter o primeiro voto e esse voto corre até o risco de vir para algum candidato do lado de cá. Mais moderado da direita, né? Exatamente. Com certeza não é para mim, mas... O melhor que o senhor já admite, né? Admito, mas certeza que não vão, não vejo... Já votar num favor no senhor? Dificilmente um petista vai votar no Medeiros. Deputado, falando agora sobre governo, até o senhor já falou rapidamente, a gente tem aí a pré-candidatura do senador Wellington Fagundes, o governador Mauro Mendes já declarou apoio ao vice, né, Otaviano Pivetta. E há essa possibilidade de reedição dessa composição, que tá cedo, mas já se começa a discutir. O senhor acredita que existe a possibilidade desses 2 grupos estarem juntos nas eleições de 2026? Porque aparentemente Pivetta não vai recuar, nem o Wellington Fagundes. Se nenhum dos 2 recuar, fica difícil. Mas em política sempre há a possibilidade, né, de conversa, de estar junto. Isso tem tantas variáveis aí no meio. Nós tínhamos um primeiro cenário, que as pessoas desenhavam: Pivetta, governador, Janaína vice e eu e Mauro. E aí depois eu vi que meio que eles deram uma rompida aí e tal. Meio que deram uma rompida. Romperam total. Né? Chutaram o balde, né? Chutaram o balde. Então, para você ver que eu não sou tão radical. Né? Então, já dificulta um pouco esse cenário, né? Aí nós temos também o fato de que o vice-governador Pivetta está em plena pré-campanha, o Wellington também. Então, eu acho que vai ter que ter muita conversa, as pessoas ficarem rouco de ouvir, né? Para ver como é que vai ficar. Nesse momento, se eu tivesse que chutar, eu diria que está caminhando para cada um ter o seu projeto, né? Diante até do que você falou, olha, os 2 não estão dando demonstração de que vão recuar. Então, o tempo dirá, né? O Wellington não teria como esperar? Ele já vai chegar a metade do mandato de senador, teria mais 4 anos de Senado? Eu creio que o senador Wellington tem caminhado muito e eu creio que ele tem avaliado que é um momento que ele pode concorrer com bastante chance e sem correr o risco de nada, né? Uhum. Porque se ele esperar mais 4 anos, aí ele não pode concorrer no mandato, né? Aí ele vai... Se perder, perdeu tudo. Perdeu. Depois nós estamos falando sobre o senador Wellington Fagundes. Ele é um dos principais nomes aí do PL, né, para ser candidato ao governo em 2026, mas a gente tem visto uma certa resistência do público bolsonarista ao nome dele. Tem alguns eventos aí que acontecem do PL, a gente vê o senador sendo muito vaiado pelo público, né, muita gente chamando ele de melancia, devido ao histórico político dele. O senhor acredita que não é muito arriscado lançá-lo ao governo, sendo que não tem uma certa, vamos dizer assim, certa aprovação, né? Identificação do público raiz, bolsonarista ao senador? O que ocorre? De fato houve esses eventos mesmo, mas
na verdade, o público bolsonarista, eu sinto que não é uma aversão à pessoa, é ao perfil. E o senador Hélito, ele tem, de certa forma, mudado o perfil dele, porque a grande preocupação do público bolsonarista é com as pautas importantes nas votações lá na Câmara, no Senado, o que incomoda muito é você ter uma pessoa eleita por esse eleitorado nosso e chega lá e fazer um papel totalmente diverso. E o Hélito tem se posicionado, tem votado de acordo com esse perfil que esse público exige. Eu creio que quando chegar na campanha, o Hélito mantendo isso aí, ele se posicionando acerca de abusos de eventuais outros poderes, ele se posicionando a respeito de pautas caras para o estado de Mato Grosso, eu não vejo que haja uma resistência muito forte. Eu creio que as pessoas aceitam. Você acredita, então, nessa mudança? Você acredita que possa convencer o público de que ele é bolsonarista de Eu verdade? acho que até ele já tem tido um posicionamento em relação a isso, né? A gente vê ele no Senado nas manifestações, com posicionamentos mais fortes também contra o governo federal. Nós estamos né? vendo um Hélito que nós nunca vimos. Por exemplo, o Hélito, ele por muito tempo foi TGO, né? Teoria Geral do Não Se Opor. E ultimamente você está vendo o Hélito se opondo, assinando a CPI. Poxa, ele assinou a CPI do INSS. Olha, poucas pessoas tinham coragem de assinar aquele negócio lá. Ele foi lá, meteu a caneta e está disposto, tem feito falas. E para isso você tem que se expor, né? E esse público importa muito com as ações, sabe? Não se importa muito do fato de ser pessoa A ou a B, né? Tanto é que o Mauro não é uma pessoa que tem a ojeriza desse público. O Mauro, em determinados momentos, criticou o presidente Jair Bolsonaro e tudo. Agora, é um público que também cobra muito. Por exemplo, amanhã ou depois, se o senador Hélito aparecer abraçado com Lula, aí dana tudo. Pois é. Outro nome, além do Fagundes, né, dentro do PL, que é discutido, é do Odílio Babinotti, né, do empresário. Né, ele já financiou muitas candidaturas de direita nas últimas eleições, e ele tem visto aí um nome provável também para o governo, mas de um tempo para cá ele tem recuado, ele tem demonstrado de uma certa forma de que não vai encarar essa possibilidade, né? Tanto que a esposa dele, que estava como secretária de saúde em Rondonópolis, pediu demissão, ele já está falando que política é uma coisa diferente daquilo que ele imaginava, então está adotando um discurso muito diferente, meio desanimador demais, né, com todo o cenário. Você acredita que a possibilidade dele entrar para o PL, de uma possível candidatura aí, conversando com o Fagundes, né, fazendo uma costura bem feita, dá para ele sair como candidato ao governo em 26 ou qualquer outra candidatura majoritária, tipo ao Senado, ao primeiro, segundo suplente, enfim? Então, o Odílio, ele, como de fato você falou, ele foi um grande player nas últimas eleições, desde 2018. Trabalhou muito, acabou fazendo o prefeito de Rondonópolis. Aquilo ali foi uma ação muito dele. Nós não teríamos dado conta se não fosse a ajuda dele. Ele nos ajudou muito aqui em Cuiabá, em vários outros municípios. É uma pessoa extraordinária. E estava muito animado para ser candidato ao governo. Eu fiquei 2 semanas fora e li na imprensa. Acabei ligando para o presidente, perguntando se aquilo procedia. Ele me falou que, de fato, ele estava pensando em não sair mais. O próprio senador Hélito não tinha objeção nenhuma do Odílio construir a candidatura. Mas agora fiquei sabendo também da saída da Tânia, que era secretária de saúde lá de Rondonópolis. Eu acho que a política perde muito. O Odílio seria uma esperança muito grande. Ele tinha um perfil muito parecido com o perfil do Blário ali no primeiro mandato. Uma pessoa muito correta, muito ponderada. E, felizmente, a política, de fato, é um terreno bastante árido. É totalmente diferente do dia a dia de uma empresa. Na empresa, você decide com seu conselho, você vai lá e põe em prática. A política não, a política é muito complicado, você tem que pedir o tempo inteiro, e quanto mais poder você tem, mais você depende das outras pessoas. Numa empresa, quanto mais poder você tem, mais você manda. Na política, quanto mais poder você tem, mais você depende. Então, por exemplo, você chega à presidência da República,
você passa a depender de 81 caras no Senado, de 513 na Câmara, de 11 no Supremo Tribunal Federal, de 33 no STJ. Então, o cara chega e fala, pensei que eu ia mandar aqui, não estou mandando coisa nenhuma. Então, de repente, um empresário desse tamanho, que o Odílio é um dos players nacional do agronegócio. Cara Rei da soja, né? É, Rei da semente. Da semente, empresa de pesquisa de nível internacional, patrocina lá o Stock Car, um cara desse tamanho. E ele pensa que ele vem pensando, olha, eu vou dar uma contribuição nessa toda a experiência minha. Aí chega, de repente, na política, um cara que não conhece de nada, fala, você tá falando besteira aí e tal. Pô, o cara sente extremamente desrespeitado e fala, pô, para que eu vou me incomodar com isso, né? E mais, a política é o seguinte, se você tem defeito, publica, se não tem, inventa. Então, o cara tem uma vida inteira de trabalhando certinho e tal, né? e de repente ele fala, pô, por que eu vou colocar me submeter a isso, né? Então, acaba que isso esmorece muita gente. Ótimo. Vamos falar um pouco, então, agora de cenário nacional. Nos últimos meses, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro tem tentado aí articular ações do governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes, e aí ele tem sido celebrado pela direita brasileira, né? As ações do parlamentar fizeram com que a Procuradoria-Geral da República pedisse a abertura de um inquérito por suposta trama contra a soberania brasileira. E o pedido foi aceito, então, pelo ministro Alexandre de Moraes. O senhor defende que políticos denunciem decisões do STF a autoridades dos Estados Unidos, como fez o Eduardo Bolsonaro? Isso, na visão do senhor, é patriotismo? Não seria também uma submissão a uma potência estrangeira? Como o senhor vê todo esse movimento? Olha, o que ocorre? Quando você... E algumas pessoas têm me perguntado exatamente isso. Por que você é pré-candidato ao Senado? Eu tenho dito, olha, eu sou pré-candidato ao Senado porque hoje existe um desequilíbrio institucional no Brasil. Nós temos alguns poderes que chegam a um certo ponto, você não tem mais a quem recorrer. Por exemplo, uma decisão do STF, você vai recorrer para quem? Então, não tem. Aqui dentro do Brasil, não tem. Eu falei, eu sou pré-candidato justamente porque o pino da balança no Brasil está desequilibrado. Então, nós temos um Senado que, em tese, é o guardião da nação. Mas esse guardião, ele está parecendo a banda do Titanic. Ele vê as coisas acontecerem e fala, não vou me meter com isso. E aí tem N razões. Alguém diz, não, isso é rabo preso, isso é não sei o quê, não sei o quê. O fato é que o Senado não age. O ministro vai lá e simplesmente anula uma decisão do Congresso votada pela grande maioria. O Senado e a Câmara decidem, olha, o piso nacional da enfermagem é esse. Aí quando chega lá alguém entra contra isso, o ministro vem e diz, não, isso aí não está certo não. Isso aí pode desequilibrar as finanças do país. Eu falei, mas peraí, quem tem que julgar isso é a Câmara, o Senado e o governo federal. Se esses três concordaram, como é que pode um ministro que não teve um voto anular a decisão do presidente da República, da Câmara e do Senado? Então tem algo desregulado. E aí você começa a ver uma ação atrás da outra desse tipo. E aí vem um ministro e diz, olha, acostumem-se. Acostumem-se porque esse autoprotagonismo ele veio para ficar. E nós somos os guardiões da Constituição e da democracia e do Estado Democrático de Direito. Mas ele se acha na autoridade de, quando lhe convém, passar por cima dessa Constituição para proteger esse valor que ele colocou aí, ou do Estado Democrático de Direito, ou da democracia e tal. Ou seja, ele tem essa discricionariedade. E a Constituição não deixou essa discricionariedade para ninguém. Então, vai quebrando aqui, vai quebrando. A ponto da gente ter hoje lá em Brasília um meme lá correndo entre os congressistas de dizer o seguinte, nós temos 11 constituições. Não necessariamente 11, mas é 11 fatorial, porque dependendo da cabeça de cada um, ele pode ter uma constituição no momento, outra totalmente diferente no outro momento. E aí você vai recorrer a quem quando você não tem mais a quem recorrer? Bom, sobra os organismos internacionais, OEA. Então nós tivemos lá o ano passado, tive presente, nós fomos no Capitólio, conversamos com
com parlamentares norte-americanos, conversamos com o pessoal secretário da Organização dos Estados Americanos. São instituições, Tribunal Penal Internacional, todos os países, em algum momento, acabam recorrendo disso. Existem os organismos internacionais justamente para isso. O Brasil, inclusive, foi signatário de uma ação na Organização Mundial do Comércio que foi oriunda de Mato Grosso, feito na época pela Associação dos Plantadores de Algodão, e que o Brasil ganhou contra os Estados Unidos. Isso regula, são organismos que regulam coisas entre países, obviamente. Mas, no caso do Brasil, nós estamos tratando de uma questão interna, assim como a Venezuela, por exemplo, vários políticos de lá entraram em organismos internacionais. Então é o que sobra. E é um instrumento legítimo, tanto é que eu tive participando, obviamente fazendo contraponto, quando em 2016 o PT alegava que houve um golpe de Estado, o PT foi em tudo que... Não foi só nos Estados Unidos, eles foram nos Estados Unidos, foram na ONU, foram no Parlamento Europeu, e eu tive a oportunidade de acompanhar algumas vezes, eles falavam houve golpe, eu dizia não houve golpe, mas é do jogo. Agora, recentemente, como nós tínhamos ido com uma turma fazer essa denúncia, foi uma turma do governo, Janira Fegali e tantos outros deputados e senadores do PT, lá no Capitólio também, de dizer, olha, tá tudo normal. A gente dizia, não está normal, ele dizia, está normal. Eu penso que o que está havendo não é uma submissão do Brasil ou mesmo um golpe contra a democracia ou mesmo o enfraquecimento dela aos deputados fazerem isso. O que eu estou vendo é que está havendo uma criminalização, está havendo um tratamento judicial de uma questão que é eminentemente política. Porque quando o PT... dizia lá, houve golpe. Tá, se a gente for tratar a ferro e fogo isso, olha, o PT está indo contra o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque o Senado aprovou, a Câmara aprovou e o STF na época conduziu. Né? Então isso é contra a lei. Vamos prender todo mundo. Não dá para prender todo mundo. Então vamos fazer um negócio aqui chamado contra-golpe. A gente quer a queda do Temer e vamos fazer aqui, tocamos fogo em tudo mais. Vamos prender aquele povo todinho porque quer dar um golpe. Não, estavam se manifestando ali. Mas agora nós temos... E eu falei e fui suspenso 1 ano por causa disso. Falei na tribuna da Câmara e você veja como é que está o Brasil. Eu disse, ministro, o que aconteceu no Brasil foi um esgarçamento do tecido social. Ao não dar vazão e ao o senhor se postar nitidamente por um lado numa disputa política, numa pendenga política, e aí as razões o senhor pode alegar que seja, que o Brasil tinha um risco de golpe com esse presidente, que não sei o que a gente precisava. Falei, quando a gente tem ali, vencemos o bolsonarismo, essa coisa toda. Falei, isso trouxe uma insatisfação muito grande. Então, eu falei, eu previa isso porque eu entrei em julho de 2022 com uma representação para que o senhor não conduzisse esse processo eleitoral, porque ia dar BO. Falei, o seu pai político estava na disputa. Se meu pai político estivesse na disputa, dificilmente minhas ações seriam tão imparciais. Por quê? Porque eu tenho um amigo lá, um cara que eu devo tudo. Falei, como é que o senhor ia decidir uma coisa pró-Alckmin ou pró-Bolsonaro que o senhor não gosta? O senhor ia decidir a favor de quem? Mesmo que o Bolsonaro tivesse razão. O senhor não ia decidir. Falei, mas tem uma questão nisso. Tem um segmento muito grande, tem uma parcela grande da população brasileira que estava ali e achou que o senhor foi injusto. Essas pessoas vão para a rua e aí o senhor manda prender tudo. Falei, o senhor não está querendo pacificar o país. Falei, o senhor Falei, aqui, eu discordo quem disse que o culpado são as urnas. Não, o culpado foi o senhor. Essas pessoas, mesmo que desconfiassem de urna, elas não iriam para a rua se o senhor não tivesse sido tão beligerante no processo eleitoral. Falei, então o senhor tinha que fazer essa meia-culpa. Pronto, daí 2 horas minhas redes estavam todas fora do ar e tal. Então esse é o cenário e é por isso que eu me coloquei como pré-candidato ao Senado, porque eu não tenho medo de fazer esses enfrentamentos. Eu não tenho menor pretensão de ir lá para a tribuna xingar ministro, de desatá-la e tal. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer o que eles fazem. Quando um parlamentar é pego qualquer coisa, eles mandam a polícia lá, prende, arrebenta e tal. Eu não tenho a menor dificuldade também de agir quando eventualmente eles estiverem indo contra a lei. Já fiz isso por diversas vezes, tem uns 4 ou 5 processos, um pedido de impeachment que fiz desses ministros, mas em casos que foram assim, tipo aquele batom mesmo, o cara fez errado. Agora, não estou indo para lá para esculachar, que nem o Lula disse ontem. Não é esculachar, mas também não é deixar que esculache com o Poder Legislativo, porque isso traz prejuízo aqui.
Deputado, o deputado Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista à Veja, né, nesse final de semana, e ele afirma que o Alexandre de Moraes está usando o STF para acabar com o bolsonarismo. O senhor concorda com essa avaliação, que é uma questão mesmo de acabar com o bolsonarismo, com essa identidade que grande parte da população tem? Não só isso, não é só o ministro Alexandre. Na verdade, convencionou-se, isso aí são palavras, eu vou usar as palavras do presidente do STF, que numa entrevista com Mangabeira Unger, ele disse o seguinte: olha, convencionou-se que havia um certo risco às instituições por essa ala política, esse movimento aí, e que foi necessário agir. E esse agir que ele falava era o quê? Era colocar Lula como o único, que era o único que tinha capacidade política de enfrentar o Bolsonaro, e colocar para quê? Para salvar esse chamado Estado Democrático de Direito contra esses sogros que queriam destruir e tal. É um entendimento, e é por isso que é perigosíssimo, porque nada mais perigoso do que um homem com uma missão divina, pensando que está fazendo certo quando está fazendo errado. Por quê? O judiciário não cabe a ele esse protagonismo. Não cabe a ele de ofício tomar essas coisas. Nós hoje temos aí 6 anos um inquérito aberto, um inquérito que ele foi tirado de ofício numa gambiarra jurídica e que ele parece um buraco negro. Ele atrai tudo, tudo cabe ali dentro. E ele simplesmente visa o quê? Visa a destruição dos opositores políticos. E não importa quem seja, se é bolsonarista ou o que é que for. Se hoje se olhar direto, resolver fazer uma matéria aqui sobre, por exemplo, escritórios de advocacia de ministros, vocês podem ter certeza que vocês vão sair do ar rapidão sobre... Não importa o que vocês disserem, se você estiver preto no branco, prova, não sei o quê, vai ser suspenso porque ou por atentado ao Estado Democrático de Direito, ou por fake news, algum tipo penal a galera vai inventar para poder colocar o site fora do ar e vocês responderem criminalmente, receber visita de delegado e tudo. A coisa é assim, os jornalistas todos em Brasília fazem autocensura já, os políticos todos, grande maioria faz autocensura, eu não faço porque já estou cheio de processo lá mesmo, então continuo falando o que eu acho que tenho que falar, até quando estiver solto, né? Uhum. Mas o Eduardo tá tão certo nessa situação que ele está processado por fazer uma coisa que todos, o pessoal da esquerda aí sempre apoiou eles fazerem quando se trata deles e que nunca deu problema. Então, eu diria que o indiciamento do Eduardo é a maior prova de que ele está certo no que ele está fazendo lá. Deputado, o senhor fala da necessidade de ter essa direita, de estar no Senado, de ter outras pessoas pensando como o senhor no Senado também. Como que o Senado pode agir, atuar para frear o que o senhor tem denunciado aí, esse avanço de ministros do STF? Ah, sim, porque o Senado ele é como se fosse... vamos lá. Nós temos quem freia, por exemplo, o Poder Executivo? É a Câmara. É a Câmara que abre o processo de impeachment ou não quando um presidente está exorbitando ou comete algum crime de responsabilidade, né? Então é meio cruzado, né? A Câmara freia o Executivo, o STF, de certa forma, freia a Câmara e o Senado freia o STF. Deveria frear o STF. Uhum. Mas os senadores, a grande maioria ali, não tem coragem de mandar um ofício para convidar um ministro para falar, ministro, certo? Sério que é isso? Uma explicação aqui. Você quer ver uma coisa? O ministro Alexandre de Moraes, ele, quando era ministro da Justiça do presidente Temer, teve uma medida do presidente Temer que autorizava a gente começar a questão dos estudos aí da Ferrogrão. Bom, como era o governo Bolsonaro e eu sou seu adversário, aquela coisa toda, o pessoal entrou com a representação lá e, pumba, suspendeu a Ferrogrão. Puxa, cara. O Senado tinha que ter chamado lá
e vamos tratar essa coisa aqui, ou se não é, ele poderia falar, não, é por isso, tá explicado e tal. Pelo menos para ouvir. Não, tá há 4 anos lá. 4 anos. Mato Grosso e o Brasil tomando prejuízo. Tem certas questões que são tomadas lá, que são absurdamente, de um certo tempo para cá, absurdamente contrário à lei. Não observação do devido processo legal, aquela morte daquele rapaz lá, do Clezão, coisas que o Ministério Público tinha falado, olha, o cara tá para morrer, o médico, o ministro, o cara tá para morrer, e ele lá, o cara morre. O cara não foi nem convidado para ouvir. Por quê? Porque o Senado não... O Senado é um sensor que não está avisando que a coisa está esquentando. Então, tá lá e isso é ruim, porque aí a população se revolta, as coisas. E é o que eu tenho dito. E, infelizmente, a grande massa ali do Senado, tira aí 20 e poucos senadores, o restante é TGO, Teoria Geral do Não Se Opor. Então, é uma coisa terrível que está acontecendo. Bom, deputado, falando sobre esse cenário nacional, né, principalmente agora a candidatura à presidência, um dos nomes aí que tem sido comentado, né, cotado, é do Eduardo Bolsonaro, né, não só dele, como aí da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do Tarcísio de Freitas também. Informações de blogs nacionais aí falam que o Eduardo tem sinalizado que não permitirá que ninguém fora, né, da família Bolsonaro herde esse capital político do pai dele. O senhor acredita que essa postura ajuda ou enfraquece a direita? Né? E como o senhor avalia também esses nomes, até mesmo a possibilidade do Eduardo? Você acha que é ele se lançando agora, diante de tantos outros nomes que já vinham sendo ventilados há tanto tempo, como o da Michele, da própria do Tarcísio, acaba minguando aí um pouco esses projetos da direita para 2026? Olha, eu tive recentemente conversando com o Eduardo e o que ocorre? Na verdade, tem muito jornalista que também coloca um pouco mais de glacê no bolo, né? Essa decisão, o Eduardo mesmo me falou, conversando a respeito do tema com ele, ele falou, olha, essa é uma decisão que vai ser tomada totalmente pelo meu pai. E assim, Eduardo não se... Com certeza, ele não se colocaria dessa forma de dizer, olha, eu não vou permitir tal coisa, porque eu conheço bem ali como é que funciona, Bolsonaro realmente é quem define isso. O Tarcísio tem se colocado que jamais sairia candidato sem a anuência do Bolsonaro, e o Tarcísio quer muito fazer esse segundo mandato, né? Michele está muito cotada para o Senado, mas obviamente é uma decisão que o Bolsonaro é quem vai tomar. E essa luta do Eduardo lá, na verdade, é para que se consiga que o Bolsonaro seja o candidato, né? Então, todos nós trabalhamos com a primeira, vamos dizer assim, a primeira linha é Bolsonaro candidato. Óbvio que, eventualmente, o Bolsonaro vinha a escolher qualquer um, a gente vai seguir, ele é o líder do grupo. Agora, o que eu posso dizer é do que eu conheço o Eduardo. O Eduardo hoje é uma pessoa extremamente bem relacionada internacionalmente com o mundo árabe, com parte da Ásia e também ali nos Estados Unidos com muita interlocução. Eu estava certa feita com ele, não faz muito tempo, o secretário de Estado do Trump ligando para ele, quer dizer, e o fato dele falar fluentemente esses idiomas ajuda muito. É um cara muito estudioso, agora mesmo ele está já arranhando no árabe, né? Está aprendendo a falar árabe, isso ajuda muito. Nós teríamos um presidente que eu diria talvez pela primeira vez tão bem relacionado, efetivamente bem relacionado com outros países, né? Com membros de outros países. Mas, obviamente que tem tanta coisa aí por debaixo, e eu creio que esse sistema todo que está aí, se não gosta do Bolsonaro, imagina do Eduardo. Então, eu penso que hoje, com esse STF que está aí, seria impossível, eles provavelmente iriam dar um jeito de proibir a candidatura do Eduardo, e ele não conseguiria registrar uma candidatura, né? Mas está tudo aberto, e o tempo é que dirá como é que vai ser. Eu só diria o seguinte, nós teríamos um extraordinário presidente da República. Repor aqui a água do senhor, enquanto eu faço a próxima pergunta. Na visão do senhor, até quando vai ser possível esse grupo político, a direita, aguardar essa questão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Se vai conseguir ou não reverter
inelegibilidade, se vai conseguir ou não aprovar essa anistia, até quando assim, é necessário apresentar um substituto de fato e já trabalhar esse nome? Só quando não for possível mais Bolsonaro continuar. Bolsonaro... Você acha que pode ser um movimento igual foi com o Com Lula. Lula em 2018? Exato. E provavelmente vai ser isso. Porque Bolsonaro pode registrar a candidatura. Uhum. Então, a gente só troca quando caçarem o registro. Deputado, falando sobre um outro assunto nacional também, que é a regulação das redes sociais, né? O senhor é defensor da liberdade de expressão nas redes sociais, chegou a ter as suas redes suspensas aí por decisão do ministro Alexandre de Moraes, acusado de espalhar desinformação sobre o 8 de janeiro, isso foi acho que em 2023, né, que o senhor teve as contas suspensas. O governo Lula, o presidente Lula, passou a reforçar essa defesa da regulação das redes sociais. Informações aí da imprensa nacional fala que ele até mandou aí a equipe presidencial apresentar um texto aí com foco para as redes sociais, com foco em proteção à criança e combate ao racismo. Como o senhor vê esse movimento aí de regulação das redes sociais? É uma medida necessária e acredita que isso pode avançar lá no Congresso? Eu acho, sinceramente, um absurdo. Falta de democracia você combate com mais democracia. Falta de boa informação você combate com mais informação. Eu posso abominar, detestar o que você falar, mas eu não posso querer que você seja preso por isso. Eu posso pedir até ressarcimento financeiro. Se eu te ofender, você também pode fazer isso e tal. Mas eu querer que ele prenda porque você fez isso é um absurdo. Então, caçar a sua possibilidade de você falar, eu acho um absurdo. E outra, ele caçou, foi caçado minhas redes, foi em 2022 ainda, porque eu fiz essa fala que eu te falei aqui, na tribuna da Câmara, e aí foi suspensa as minhas redes. Quando ia lá, os Twitter que eu tinha colocado, não tinha nada a ver, uma coisa... mas enfim, colocaram. E outra, foi suspenso assim. Depois é que eu fui saber por que tinha sido suspenso. Por quê? Porque o Greenhalgh lá vazou aqueles dados, aí que eu fui saber que era um negócio que, suspende aí o Medeiros, mas fala para ninguém não, tá suspenso. Eu só recebi assim do Twitter, olha, você tá suspenso aqui por uma questão, e eu suspeitava que fosse ele, né, que fosse o ministro. Depois fiquei sabendo que realmente tinha um comunicado dele lá pro Twitter, foi aquelas horas, tanto que é por isso que ele está sendo lá, vamos dizer, acusado pela gente, denunciado pela gente na OEA por causa desse tipo de coisa com várias pessoas. Então, quando você tolhe a possibilidade de um congressista falar, eu acho muito ruim. Quando você tolhe a possibilidade de um jornalista falar, também eu acho muito ruim, sabe por quê? O jornalista, quando ele está fazendo alguma coisa, ele está com aquele direito constitucional de informar, e você está prejudicando muitas pessoas, não é só ele. Quando você proíbe um congressista de falar, você não está tolhendo a voz dele, cara. Você está tolhendo a voz de todos aqueles caras que votaram nele, e votaram por quê? Porque esse cara fala isso, eu quero que ele fale isso. Então, quando você ata a boca desse povo todo, é como se você proibisse que uma panela de pressão soltasse o ar. Daqui a pouco essa panela estoura. E aí é o seguinte, quando as coisas estouram, aí você quer fazer o quê? Você quer prender todo mundo porque estourou. Cara, você podia ter evitado isso. Deixa o cara latir lá, deixa o Medeiros latir, deixa o cara... Ele tá falando para aquele público dele. Então, eu penso dessa forma. Então, o que a gente sente hoje é que há um entendimento de que eu preciso ter o controle de tudo, eu preciso ter o controle do que você fala, do que você pensa, do que você... sobre essa coisa da perfeição, dessa sociedade perfeita. Por quê? Porque o ministro Barroso, há poucos dias, disse o seguinte, que o STF tem que ser contramajoritário, iluminista e representativo. Eu falei, ministro, perdoe-me, mas o senhor não pode se arvorar disso aí, que é muita megalomania para alguém querer dizer que ele é iluminista, que ele vai ditar os rumos para onde a sociedade deve seguir. O representativo, você vai me desculpar, mas coloca uma botina, então, peça demissão daí, exonera, vem aqui para as ruas, para poeira, pedir voto, aí o senhor vai poder fazer leis e tal, mas dessa forma não dá.
Mas tem sido esse tipo de coisa que tem incomodado muito lá em Deputado, Brasília. na visão do senhor, não é necessário ter um controle, ao menos das empresas de redes sociais, de aplicativos, até para que elas sigam de fato a legislação nacional e que estabeleçam um controle mesmo a questões, a crimes que acontecem nas redes sociais, a infância que é colocada em risco também, essa falta de controle e que elas de fato sigam a nossa legislação, não é Esse povo esse não está caminho? preocupado com crime, não, rapaz. Se esse povo tivesse preocupado com crime, não tinha PCC e Comando Vermelho aí. Você vê que o diabo que acontece com as crianças, que couro come nesses bairros. Todo bairro hoje é dominado. Você abrir um botequinho aí, vai bater na porta lá, o cara falou, ó, me manda o meu final do mês. Tá tudo aí. Então, você não vê preocupação com isso, não. O pessoal tá preocupado é que você fique falando coisa. E que coisa é essa? Se você ficar mexendo no meu ganha-pão aí, cara, para aí, não fala essas paradinhas que você tá querendo falar aí. Não critica meu lado, não, que senão você tá na peia. É isso que esses caras estão preocupados. A preocupação quando você vê, nós temos um Código Penal que tem tipo penal para, olha, até para espantar baleia tem tipo penal. Se você assustar uma baleia, tem tipo penal. E cada vez mais, e cada coisa louca que tem. Hoje mesmo eu estava falando, por exemplo, você está numa fila, eu vi um negócio, você está numa fila, uma senhorinha está lá, entrou na prioridade, você é meio louco, você vai lá dar uma porrada no queixo, quebra o nariz da velhinha e tudo, e tal, vai para cadeia. Chega lá na delegacia, você sai primeiro que ela. Por quê? Porque a nossa lei diz o seguinte, que isso aí é um termo circunstanciado, parará. E por que você sai primeiro? Porque ela vai ter que fazer exame de corpo de delito, aquela coisa toda. Você vai esperar, e isso não vai virar nada. Tá, se ela tiver com um cachorro na fila e você, ao invés de bater nela, você chutar o cachorro, você vai preso na hora, flagrante, não sai fácil da cadeia. Vai ficar um tempão lá, porque você agrediu o animal. Tem alguma coisa muito errada com a nossa lei. Você acha que está lá um ministro preocupado com isso? Não está preocupado, não está preocupado com nada. Está preocupado o seguinte, nesse controle de massa, porque é o quê? Eu quero ter o poder de falar as coisas e eu não quero vocês me incomodando. Então, baixa a bola você aí da imprensa, baixa a bola vocês das redes sociais, porque a rede social o que é? Por que a rede social incomoda tanto? A rede social é o boteco, que tá o bêbado lá, a carinha enche a cara e fala um monte de asneira, de não sei o quê. A rede social o que é? A praça, é isso. Só que ela expandiu essa coisa toda. Então, é a forma... Eu conheço um sujeito aí mesmo, que ele vive nos grupos aí aqui de Cuiabá mesmo. Ele toma a cachaça dele. Você pode ter certeza que vai vir asneira. Ele começa a chamar todo mundo de liso, toma aí liso, e vai e xinga tudo. Você vai prender esse cara. Ele fala, ele zanca ministro. Quer dizer, mas se ele fosse uma pessoa com mais se ele fosse um jornalista, alguma coisa, ou alguma imagem pública, ele já estava na cadeia. Você está entendendo? Então, eu penso que os ministros deviam se preocupar realmente com coisas importantes. Relação às crianças. Não está preocupado com as crianças. Eu fui relator da comissão da CPI da pedofilia lá no Senado. Meu Deus do céu, que mundo cão. Que mundo cão. E você vê que tem trabalho se quiser fazer para essa... E não é só na internet, não é só... existe isso na sociedade e precisa, obviamente, ser combatido e tal. Mas isso quando a polícia combate, temos tipos penais para isso e tal. Então não está faltando nada. As próprias chamadas Big Techs, eles quando acham alguma coisa sensível, acabam fazendo. Então essa urgência, as crianças, a democracia é mais colocado como pano de fundo para dar um jeito de calar a boca sua, minha e de qualquer outro que porventura desagrade. Ótimo, deputado, a gente já está chegando ao final do nosso episódio, mas para a gente finalizar, eu gostaria de falar rapidamente sobre a CPMI do INSS, né, que é a grande polêmica aí do Congresso, um grande escândalo, né, descontos indevidos dos salários dos aposentados. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele escolheu o senador Omar Aziz para presidir essa CPMI, né? E aí uma tentativa da oposição de
indicar o relator, ficar com essa relatoria desse trabalho. O que a gente pode esperar aí dessa CPMI? E o senhor acredita que os responsáveis aí vão ser realmente punidos por essas irregularidades? Olha, pela indicação do presidente, a gente já imagina o tamanho da pizza, né? Mas nós vamos lutar para ter a relatoria. A gente sabe que eles querem dominar, fazer essa narrativa aí. Tanto é que eles têm acusado, olha, isso aí foi Bolsonaro. Então eu falei, cara, por que Bolsonaro ia roubar aposentado para dar para sindicato ligado ao PT? Por que ele ia roubar dinheiro para pôr na mão do irmão do Lula? Eu falei, não tem o menor sentido. Agora, para lá... É que esses descontos começaram na gestão dele, né? Há Não, um conflito de dados, de datas, né? Não, na verdade isso é conversa fiada. Na verdade, os descontos em folha, seja do INSS ou seja já existe desde que eu me entendo por gente. Tanto é que esse tipo de escândalo já foi objeto da prisão de um petista de alta plumagem chamado Paulo Bernardo, que era esposo da Gleice. Já tinha esse esquema com os mesmos bancos que estão envolvidos agora, que é o seguinte, só que naquela época era assim, eu autorizo você a descontar em folha e eles ganhavam um pouquinho mais da empresa, que me conste, não constava ainda que havia desconto fake, né? O que acontece? Mas isso aí em Brasília já era altamente conhecido, esse negócio do sujeito. Pô, quando o Bolsonaro entrou, foi uma das coisas que ele falou, olha, tem que parar com esse desconto de folha, porque os caras falseiam, os caras vão lá e falsificam a assinatura e põem para descontar, e o cara não checa, aí mandou. Poxa, quando ele pôs essa medida lá, virou um inferno, você precisa de ver. Vocês querem acabar com o PT inteiro, o pessoal inteiro. Se você ver, tá cheio de vídeos na internet deles defendendo que tinha que derrubar aquela medida do Bolsonaro. Pronto, derrubou, não tinha como, vai prejudicar. O presidente pensou em vetar, na época o Vitor Hugo era o líder, falou, olha, eles convenceram, o Centrão não quer, porque vão pegar desgaste com os trabalhadores, e que eles falavam que era uma coisa contra os trabalhadores. Tá bom. Deixou com a possibilidade de haver, então, desconto em folha. O desconto em folha tinha que ser feito através de uma assinatura e tal, os caras falsificavam. Com certeza teve gente ali passando a mão. Agora, o que acontece? Depois de derrubar isso, que aí chega 2023, aí houve uma avalanche. Eu não estou falando que o governo foi lá e meteu a mão. Acontece que a turma foi lá. Pôs, por exemplo, um sindicato, aí tipo 30, 40 mil pessoas num dia, cara. Eles fizeram a coisa... E aí virou esse escândalo terrível que está aí. E mais, o que está surgindo é que não é só isso aí. Os bancos, pasme, cara, banco que ganha dinheiro no Brasil como ninguém. Os caras estavam aproveitando para jogar lá nos velhinhos, empréstimo que o cara não fez, negócio... É muita sacanagem, muita sacanagem. Então, para lá da luta política, de falar, foi Bolsonaro, foi Lula, nós temos que descobrir que esses malas todos... e fazer, e eu acho que o Lula fez errado. Se ele está falando que não deve nada e ele não deve, ele devia ter feito era o seguinte, vamos atrás desses caras, fazer eles devolver, pegar esses... Agora, ele está roubando. A meu ver, o governo está fazendo o aposentado pagar 2 vezes. Eu já tomei... Ele vai devolver, mas com recursos do próprio governo. Né? Do próprio governo, não é? Então, é uma CPI nojenta de se ver, porque, poxa, cara, dos aposentados, meu. E aí... É aquilo que eu falei, ladrão, com certeza não. Quem não se lembra de Georgina? Quer dizer, esse negócio vem de longe, sempre tem ali a preocupação na época que o Bolsonaro colocou, e é justamente isso, olha, vamos tampar todos os buracos. E o pessoal resolveu demonizar, mas hoje está aí. E o pior é o seguinte, a gente está no meio dessa discussão e está lá pedidos do INSS forçando a barra, para que não, porque ainda não cortou não, está só suspenso ali, eles estão querendo manter o desconto em folha. Pô, já viu que não dá certo, cara. E informações até mesmo da imprensa nacional nesse final de semana fala que a PF se prepara para enviar essa investigação para o STF, o que indica aí a possibilidade de participação de deputados e senadores. Você acredita nessa possibilidade? Qual é a conversa que tem lá em Brasília? De uma coisa eu tenho certeza, eu falei, com certeza não tem nenhum ligado a Bolsonaro, porque senão já estava preso. Falei, já tinham feito, já estava na manchete, já estava... mas o que acontece?
se algum parlamentar meteu a mão no bolso do aposentado, porra, o cara tem que apanhar de chinelo, né? No mínimo. Deputado, nosso tempo acabou. A gente agradece muito a disponibilidade do senhor, falar um pouco sobre Brasília, falar um pouco sobre a trajetória do senhor e, claro, sobre as eleições de 2026. A gente sabe que tá longe, mas a gente já gosta de falar sobre isso, né? Isso. E a gente está sempre à disposição. Tenho certeza que até 2026, as eleições, a gente volta a conversar. Muito obrigado, até uma próxima. Nem falamos da liderança do Flamengo no campeonato. Não, mas esse daí a gente esquece. Porque se Deus quiser, vai durar pouco. Pouco, tá certo. Muito obrigado, deputado. Eu até uma que próxima. agradeço. Satisfação. Rafael, muito obrigado. Espero que tenha gostado do nosso estúdio novo aqui e até uma próxima. Até a próxima. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, é o olhardireto.com.br. E segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é só pesquisar Olhar Direto Oficial. Eu fico por aqui, mas volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.